caso de hoje foi solucionado 17 anos depois por causa de um outro crime que, por uma coincidência muito estranha, tinha a ver com o primeiro. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com pessoas que gostam também, que me ajuda muito no engajamento. Comentem temas que vocês querem ver no canal. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E bora pra história. No ano 2000, Zeb Quinn tinha muitos sonhos e muita ambição para alcançar eles. Ele era descrito como muito simpático por ajudar muito a família e também um tanto quanto desajeitado. Ele estava envolvido no treinamento das forças de reserva e também estava determinado a se juntar às forças armadas como um oficial comissionado. Enquanto ele não conseguia alcançar esse objetivo, ele começou a trabalhar em um Walmart na parte de eletrônicos para poder ganhar dinheiro suficiente para conseguir trocar o carro dele. Todos os dias ele ia trabalhar, terminava o turno e voltava para casa. Não demorou muito para ele compartilhar os objetivos dele com os colegas de trabalho, dizendo que ele queria um carro próprio e também que ele tinha o interesse de entrar nas Forças Armadas. Eles tinham o costume de jogar conversa fora ali nos intervalos quando não tinha nenhum cliente na loja, e foi aí que o Zeb começou a ficar mais próximo de um deles, chamado Jason Robert Owens. O Jason tinha 22 anos e ele contou pro Zeb que ele conhecia um lugar que vendia carros que não era muito longe ali da cidade, então eles decidiram um dia sair de carros juntos do trabalho para ir até essa loja pro Zeb dar uma checada no que tinha de opção lá. Os dois decidiram ir em carros separados para ficar mais fácil para voltar para casa. Afinal, eles iam ter que dirigir até uma cidade diferente, depois cada um ia para casa própria, então eles saíam de carro do lugar, cada um ia para sua casa e não precisava deixar um na casa do outro, enfim. Então o Jason foi dirigindo e o Zeb foi dirigindo o carro dele atrás do Jason. Por volta das 9h15 da noite, depois que eles tinham saído do Walmart, eles decidiram parar em uma loja de conveniências que ficava em um posto de gasolina. Eles foram comprar refrigerantes e tem imagens das câmeras de segurança deles nessa loja. Depois, eles voltaram para a estrada e poucos minutos depois que eles tinham saído do posto, o Jason percebeu que o Zeb estava dando sinal de luz para ele estacionar o carro. Os dois então pararam no acostamento, o Jason saiu do carro, o Zeb também, e aí ele contou pro Jason que ele tinha recebido uma ligação. Na verdade, ele tinha recebido uma mensagem no pager dele. Se vocês são muito novos, vocês provavelmente não sabem o que é um pager, mas basicamente é um aparelhinho que você recebia mensagens e aí, sei lá, usado muito em hospital, por exemplo, quando você tinha que ir atender alguma cirurgia, alguma coisa assim. Então ele recebeu essa mensagem no pager, lembrando que ainda não tinha celular na época, então ele decidiu voltar pro posto de gasolina para fazer uma ligação e avisou o Jason que ele voltaria rapidinho, mas ele parecia preocupado, agitado com essa mensagem que ele tinha recebido. Então o que aconteceu foi que o Jason ficou parado ali no acostamento, enquanto o Zeb voltou rapidinho para aquela loja de conveniência, usou o telefone do posto e cerca de 15 minutos depois ele voltou pro ponto onde o Jason tava. Mas quando ele voltou, ele tava ainda mais agitado e ele disse pro Jason que eles poderiam ver o carro algum outro dia porque tinha acontecido uma certa emergência que ele precisava voltar. Quando o Zeb voltou para dentro do carro, ele tava tão perturbado que ele acelerou e acabou batendo no carro do Jason. Só que o Zeb nem se importou com essa batida, ele só entrou na estrada e saiu correndo. Até hoje ninguém sabe qual mensagem o Zeb recebeu pra ele ficar tão aflito. No dia seguinte, Denise, mãe do Zeb, achou muito estranho quando ela acordou e não viu o filho em casa. Ele tinha o costume de sempre se comunicar com a família e ele não teria dormido fora sem avisar eles antes. E foi aí que as coisas começaram a ficar mais estranhas. Depois da Denise ligar pro Walmart perguntando do Zeb, ela foi informada que ele tinha terminado o turno dele na noite anterior e tinha ido pra casa. Então, como ela não encontrava ele em lugar nenhum, ela decidiu avisar a polícia. A polícia não tinha muito pra onde seguir, não tinha nenhuma pista, nenhum corpo, nada. 2 dias depois, o Zeb continuava desaparecido e uma ligação foi recebida no departamento em que ele trabalhava no Walmart. A ligação foi recebida por uma pessoa que estava alegando ser o Zeb. A pessoa disse: "Eu estou doente, estou ferrado, não poderei ir trabalhar por alguns dias, dor de barriga." Só que o funcionário que atendeu a ligação sabia imediatamente que não era o Zeb, porque ele trabalhava com o Zeb, ele sabia como era a voz dele. Então eles decidiram ligar de volta pro número para saber de onde estava vindo a ligação e caiu
caiu em uma fábrica da Volvo. E o bizarro é que essa fábrica da Volvo era o lugar onde o Jason, o que estava com o Zeb na noite anterior, trabalhava como um segundo emprego. E é claro que o Jason foi questionado sobre o envolvimento dele com o caso e sobre essa ligação. E ele confirmou que quem fez a ligação pro Walmart foi ele. Ou seja, o Jason ligou como se fosse o Zeb, mas ele disse que só fez isso porque o Zeb pediu pra ele. E deixa tudo meio estranho, né? E ainda ele ligou falando com a voz dele, sendo que ele também trabalhava no Walmart e as pessoas iam reconhecer a voz. Outra coisa bizarra que o Jason alegou foi que ele disse que ele sofreu um segundo acidente de carro naquele dia. Então, depois que o Zeb bateu no carro dele, ele disse que ele sofreu um outro acidente e ele teve que ir pro hospital com algumas costelas quebradas e um ferimento na cabeça. Estranho também. No dia 6 de janeiro, o carro do Zeb foi encontrado do outro lado da rua do hospital em que a mãe dele trabalhava. Os faróis do carro estavam acesos, as janelas estavam rachadas, também tinha o desenho de uma boca e pontos de exclamação rabiscados no vidro de trás. E tinha um cachorrinho filhote vivo dentro do carro. O pequeno labrador preto foi adotado por um dos policiais do caso. A polícia também encontrou várias garrafas de bebida, uma jaqueta que não era do Zeb e um cartão para entrar em um hotel. Os investigadores também disseram que testemunhas falaram que uma mulher misteriosa estava dirigindo esse carro. O assento do motorista também foi colocado para frente, como se uma pessoa mais baixa que o Zeb estivesse dirigindo. A mãe do Zeb, a Denise, acredita que o carro foi colocado ali propositalmente porque a pessoa sabia que ela trabalhava naquele hospital e que o carro ia ser descoberto. Os policiais conseguiram fazer um retrato falado dessa mulher misteriosa que estava dirigindo o carro e descobriram que ela parecia muito com uma mulher chamada Misty Taylor. O Zeb tinha conhecido a Misty cerca de um mês antes e tinha se apaixonado por ela. Só que ela não estava apaixonada, inclusive ela estava em um outro relacionamento. Supostamente, esse outro relacionamento que ela tinha era com um cara bem abusivo e o Zeb estava tentando ajudar ela. Um dos amigos do Zeb, inclusive, disse que era só isso que ele tinha falado sobre essa garota. Quando a Misty foi questionada, ela disse que ela não tinha nada a ver com o Zeb, que inclusive ela estava num relacionamento com um cara chamado Wesley Smith e que ela tinha um bebê. Aparentemente, quando o Wesley ficou sabendo do Zeb e dele estar conversando com a Misty, ele ficou muito irritado, mas os dois decidiram continuar se falando escondidos. Só que 4 dias antes do desaparecimento do Zeb, a Misty decidiu cortar todo o relacionamento com ele, qualquer contato. Eles pararam de se falar. O Zeb teria ligado pra ela pra perguntar se estava tudo bem, mas ele teria esquecido de bloquear o número do celular dele, pra quando chamasse no celular dela não aparecesse que era ele que estava ligando. E aí, aparentemente, quando ele percebeu que o número não estava bloqueado, ele ficou assustado e desligou. Supostamente, quando a notícia chegou pro Wesley que a Misty estava conversando com o Zeb, ele começou a fazer ameaças. Um amigo do pai do Zeb disse o seguinte: Zeb e esse cara tiveram algum confronto, e foi aí que uma ameaça voltou pra Zeb, o que Wesley e alguns dos seus amigos poderiam fazer. Eles estavam ameaçando o Zeb pra ficar longe da jovem. O Zeb contou isso pra família, disse que estava preocupado e que aquilo tudo poderia ficar pior. Eles também conseguiram rastrear de onde veio aquele pager que deixou o Zeb todo desconcertado e descobriram que estava vindo da casa da tia dele. Só que era bizarro porque os dois não eram próximos e eles raramente conversavam. Então, por que ela estava entrando em contato com ele? E o que ela mandou que deixou ele tão desajeitado e irritado? A tia, no entanto, nega ter feito essa mensagem. Afinal, ela estava jantando com uma amiga dela, que por acaso era a mãe da Misty e ninguém menos que o Wesley. Bem fofoca de vizinhança de cidade pequena. O bizarro é que a tia do Zeb disse que estava na casa da mãe da Misty na hora da ligação. Mas como que a mensagem foi recebida da casa da tia dele se ela não estava em casa na hora? Para deixar as coisas ainda mais confusas, a tia do Zeb disse que a casa dela foi arrombada naquela noite em que ele desapareceu. Nada tinha sido roubado, mas vários itens estavam fora do lugar. A mãe da Misty e o Wesley negaram estar envolvidos no desaparecimento do Zeb e não tinha nenhuma evidência contra eles também. Ou seja, a investigação chegou em um beco sem saída. Meses se passaram sem nenhuma notícia, sem nenhum corpo, sem nenhuma evidência. E foi somente em março de 2015, 15 anos depois do desaparecimento, que as coisas começaram a fazer mais sentido. Isso porque uma mulher chamada Christy Code e o marido dela desapareceram. A Christy era uma pessoa pública porque ela tinha aparecido em um programa de televisão. Na época do desaparecimento, ela estava grávida, ela estava casada e ela sonhava em abrir um café. Ou seja, não tinha nenhum motivo para os dois saírem da cidade, eles estavam muito bem lá. E logo os familiares e amigos perceberam que alguma coisa estava errada, porque eles pararam de receber ligações e ninguém encontrava eles em nenhum lugar. No dia 16 de março, um homem foi preso. Isso seguindo o testemunho de alguns vizinhos, e a família do casal teve uma notícia terrível. Christy, o marido e o filho deles, que infelizmente não tinha nem nascido, estavam mortos. E adivinha quem foi o homem que eles prenderam pelo crime?
ninguém menos que o Jason Owens, lá do começo da nossa história. O vizinho tinha visto Jason carregando uns sacos de lixo muito grandes. Eram sacos que não eram de um tamanho usual pro dia a dia, então ele decidiu ligar pra polícia. Logo depois da prisão do Owens, a polícia conseguiu um mandado pra revistar a propriedade dele. Isso em conexão com o desaparecimento do Zeb Quinn. Os restos mortais do casal foram encontrados dentro de um fogão. Naquela época, o Jason era um empreiteiro doméstico que estava trabalhando pro casal. E de acordo com ele considerava a Christy uma boa amiga. De acordo com o depoimento dele, o casal estava tendo problemas com o carro e enquanto o Jason estava tentando arrumar o carro, ele sem querer atropelou os dois. E aí ele disse que com medo de ir pra prisão, ele decidiu desmembrar os corpos e queimar eles no fogão a lenha. Nada dessa história faz sentido. Primeiro que se o carro estava parado e o Jason estava tentando consertar, provavelmente o casal estava ali perto. Como que ele acelerou tanto a ponto de matar os dois ali na cena? E que ideia foi essa de depois desmembrar o corpo a sangue frio pra não ir pra prisão? Ele então moveu o carro do casal e pegou alguns itens da casa pra que parecesse um roubo. 2 anos depois, ele se declarou culpado pra evitar a sentença de morte. E aí ele foi sentenciado a um mínimo de 59 anos e um máximo de 74 anos de prisão. Quando a polícia foi revistar a propriedade pra tentar olhar pro desaparecimento do Zeb Quinn, que até então a gente não tinha nenhuma outra informação e que os policiais lembraram desse caso porque o Jason, agora que cometeu um outro crime, poderia fazer sentido que ele também tenha feito algo com o Zeb, eles tinham recebido uma dica de um projeto chamado Projeto Tanque de Peixes. Esse era um projeto que o Jason tinha começado e tinha parado logo depois do desaparecimento do Zeb. E aí ele concretou esse lago. Quando a polícia tirou esse concreto, eles encontraram tecidos, materiais de couro, fragmentos duros desconhecidos, além de vários sacos plásticos cheios de possivelmente cal pulverizada ou mistura de argamassa em pó. Ou seja, pode ser que o corpo do Zeb foi jogado dentro desse tanque de peixes e depois ele concretou em cima. Como tinha sinal de cal e de argamassa, isso também podia indicar que ele fez isso para tentar esconder o corpo. E esses fragmentos duros desconhecidos podem ser ossos. Com essas novas evidências em mãos, houve um grande júri que decidiu condenar o Owens por assassinato em primeiro grau. Isso aconteceu no dia 10 de julho de 2017. Apesar dos investigadores estarem felizes por terem conseguido prender alguém envolvido com o caso, eles ainda estão longe de descobrir essas reviravoltas bizarras que envolvem o misterioso desaparecimento do Zeb Quinn. A gente não tem informação nenhuma das coisas bizarras que aconteceram, do estado do carro, por que estava desenhado daquele jeito, por que tinha um cachorro ali dentro, quem era a mulher que estava dirigindo o carro, o que aconteceu realmente naquela noite pro Jason ter quebrado as costelas e ter um ferimento na cabeça. E essas são apenas algumas das pistas que a polícia tá passando anos pra conseguir desvendar. Esse caso é completamente bizarro, sem sentido. Se vocês chegaram até aqui, eu aposto que vocês estão tão perdidos quanto eu, mas esse foi o caso de hoje. Comentem aí se vocês sabem mais alguma informação, se vocês já ouviram falar desse caso, o que vocês acham, e até a próxima.